Você sabe o que a criação de um logotipo tem a ver com a sua marca pessoal? Receba as nossas boas-vindas ao Conamap, o primeiro e maior congresso online de marketing pessoal do Brasil. Eu sou o Otto Alvarenga, o organizador do evento, e hoje temos o prazer de apresentar Bruno Ávila, publicitário e web designer, autor do livro Quero Ser um Web Designer. Hoje dirige a Ávila EAD, empresa voltada para soluções em educação à distância. Ministra cursos específicos sobre design, publicidade e comunicação web, por onde já passaram mais de 10 mil alunos. Fique agora com Bruno Ávila e sua palestra A Criação do Logotipo e Sua Marca Pessoal. Opa, beleza, legal, pessoal, maravilha! Tudo bacana? Tudo legal? Você tá feliz aí? Hein? Fala a verdade, fala pra mim, você tá feliz? Tá feliz assim como eu estou agora? Palestrando aqui no Conamap, para todos vocês, falando ainda mais um assunto que eu gosto. Vou falar hoje um assunto que eu gosto muito e com certeza muito lhe interessa. Eu vou falar do seu logotipo. O logotipo da sua marca pessoal. Você já parou para pensar? Já parou para pensar no seu logotipo? Não? Peraí, você não tem um logotipo? Pô, peraí, se você trata o seu nome como a sua marca, é óbvio, lógico, evidente que você precisa de um logotipo. Se você não tem ainda um logotipo, você precisa começar a pensar em ter um urgente. Já vou explicar o porquê disso. Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Bruno Ávila, e eu tenho que falar por que eu estou aqui, né? Sou publicitário já de formação há muitos anos e sou web designer desde que a internet apareceu no Brasil. Então, são mais de 18 anos que eu trabalho exclusivamente nesse negócio, aqui dentro da internet, aqui dentro dessa tela que você está vendo. Ó, já tive agência, eu já fui funcionário, eu já fui dono de agência, até que eu resolvi apostar na minha carreira solo em 2002. E, é claro, apostando na minha carreira solo, eu tenho que utilizar o meu nome, né? Então, eu utilizei o meu nome como minha marca pessoal. A primeira vez que eu utilizei o meu nome como marca pessoal. Então, eu tive a necessidade de estudar mais sobre marketing pessoal. É que eu realizei uma série de trabalhos acadêmicos, né, envolvendo marketing pessoal, diversos estudos, laboratórios, pesquisas, buscando sempre uma maior compreensão sobre esse tema, né, sobre marketing pessoal. Então, eu tinha decidido utilizar o meu nome como minha marca e compreender o funcionamento desse negócio, claro, ia ser ótimo para mim. Em 2006, eu resolvi mudar um pouquinho. Né? Eu abri um projeto educacional, um projeto de educação à distância, onde eu oferecia e ofereço ainda cursos bem específicos, direcionados não só para web designers, mas para programadores também. A galera que desenvolve sites, né, sistemas, que não teve acesso a assuntos como criação publicitária, né, criação publicitária para web, design web, identidade visual, enfim, tudo que envolvesse publicidade, web e criação gráfica. Então, esses cursos, eles não eram só destinados a web designers, mas também a programadores que jamais tiveram contato com esse tipo de conteúdo. Eu sei que esse projeto foi um sucesso. Ele se transformou, acabou se transformando em empresa, e hoje eu tenho a Ávila EAD, que é uma empresa educacional voltada para a criação de cursos à distância, treinamentos em empresas. Os cursos de criação e design web, hoje eles são assinados com a marca Bruno Ávila, cursos online. Ou seja, a minha marca pessoal. E eu posso dizer que o uso dessa minha marca pessoal e os meus estudos envolvendo marketing pessoal, eles me trouxeram muito sucesso. Eu posso dizer que eu fui bem sucedido nisso porque em 8 anos
já passaram mais de 10 mil alunos nos cursos de criação que levam o meu nome. E hoje, se você perguntar para qualquer web designer, programador, desenvolvedor web, se o cara conhece um tal de Bruno Ávila, a maioria vai dizer que sim, conhece. Então, eu posso dizer que eu fui bem sucedido no uso da minha marca pessoal. Então, o meu objetivo hoje é mostrar para vocês a união de dois assuntos que eu conheço muito bem. A criação de logotipos e a sua marca pessoal. É claro que numa palestra como essa, assim, pouco tempo, online e tal, uma palestrinha só não dá para ensinar a fazer um logotipo. O propósito não é esse. Mas eu quero mostrar os diversos caminhos que você pode seguir e aqueles que você não deve seguir na hora de criar o logotipo da sua marca pessoal. Beleza? Ok? Maravilha? Então vamos lá, vamos começar pelo começo, né? E para começar eu preciso revelar para você uma coisa. Logomarca não existe. Sim, a logomarca não existe. Eu estou me referindo à palavra logomarca. Essa palavra logomarca, que você já deve ter até dito várias vezes, e você vê muitas pessoas usando por aí, você vê em jornal, você vê na televisão, né, o pessoal falando, na realidade não existe. Vamos lá, a palavra logo. A palavra logo, ela vem do grego e quer dizer significado. Já marca vem do germânico e quer dizer significado. Portanto, meu amigo, logomarca é o mesmo que dizer significado, significado. Ou seja, não faz sentido nenhum. Então eu quero dar um toque para você. Quando você falar logomarca, publicitário, um designer, né, um conhecedor do assunto, ele vai se arrepiar todo, vai revirar os olhos, vai ficar vermelho e não vai dizer para você que você está errado. Ele vai ficar com vergonha. Tanta vergonha ele não vai dizer. Então, logomarca é uma redundância sem sentido. É melhor você substituir logomarca por logotipo. Logotipo que vem do inglês, né? Logotype. Ou então você pode utilizar apenas logo. Então, nessa palestra aqui, eu vou me referir sempre à sua marca pessoal, eu vou falar sempre logotipo, tá? Marca pessoal é um composto formado por diversos elementos. Quando a gente fala de marca pessoal, a gente tem que pensar que a forma como você fala, a forma como você anda, os seus gestos, o jeito que você escreve, o tipo de roupa que você usa, os assuntos que você domina, tudo isso e um pouquinho mais, quando juntos, na mesma panela, você joga tudo dentro da mesma panela, acabam formando a sua marca pessoal. E um desses elementos se chama logotipo. O logotipo é uma peça fundamental nesse conjunto que forma a sua marca pessoal. Um bom logo pessoal consegue resumir em apenas alguns traços, coloridos ou não, toda a sua forma de ser, de pensar, toda a sua história, seus objetivos e suas metas. O logotipo consegue, em poucos segundos, transmitir para o leitor suas mensagens, os seus sentimentos, o seu jeito, quem você é. O leitor, sem olhar sua cara, sem saber quem é você, ele pode, através do logotipo, criar julgamento de valor, definir se você é inteligente, se você é moderno, engraçado, se você é melhor do que o concorrente ou apenas mais um amador. Por isso, o logotipo é um item fundamental na criação de sua marca pessoal. Eu posso dizer que uma marca pessoal jamais será completa se nele não existir um logotipo. Vamos ver os elementos de um logotipo para a gente entender melhor como é que a coisa funciona. Vamos lá. Antes de você pensar em criar ou recriar o seu logotipo, você vai precisar entender primeiro os elementos que formam um logotipo. Então, na realidade, existem diversos tipos de logotipos. Existem logotipos que possuem um símbolo e um texto. Tem outros que apenas utilizam texto. Enfim, uma variedade de tipos de logotipo que variam de acordo
com os elementos presentes dele. Então, vamos lá, vamos conhecer esses elementos. Vamos lá, qual o primeiro? O símbolo. O símbolo é o desenho. O símbolo é o desenho, a figura, o traço, que pode ser figurativo, abstrato. A sua função é passar sentimentos, né, mensagens, criar uma atmosfera, se distinguindo dos das demais marcas e tornando-se um elemento único ligado ao seu nome. É possível também a gente associar diversos sentimentos e mensagens ao símbolo através do reforço publicitário, mas a gente sabe que para uma publicidade influenciar na forma como a gente percebe o símbolo, aí, meu amigo, são necessários bilhões em investimento publicitário. Por isso que a gente nunca deve criar um símbolo tendo a publicidade como um recurso fundamental. É aconselhável pensar no símbolo como um elemento autoexplicativo, que por si só transmite o sentimento que você deseja passar. Por exemplo, algo moderno. Digamos que você queira passar um sentimento de algo moderno, engraçado, simpático, forte, etc. O símbolo, ele por si só, tem que conseguir passar isso, sem necessidade de explicação ou de reforço publicitário. Vamos ver o outro elemento. Tipo. Família de fonte, né? O tipo, tipografia, ou tipologia. Enfim, você vai sempre escutar esses nomes. Isso quer dizer a família da fonte. Né? O pessoal que trabalha, né, que vai utilizar uma fonte, você tem a família de fonte Arial, você tem a Times New Roman, são as mais famosas. Isso a gente chama de família de fonte, ou tipo. Pode ser isso, tipologia ou tipografia. Essa família, a família de fonte, ou a fonte, né, ela é muito utilizada na palavra que compõe o seu nome no logotipo. E também tem um papel fundamental. Dependendo da escolha do desenho da fonte, o seu logotipo ele pode passar uma série de informações e sentimentos. Por exemplo, o seu nome escrito em Comic Sans. Comic Sans ele pode passar um sentimento mais infantil, né? Um lado mais infantil, informal, engraçado. Caso esse não seja o sentimento que você deseja transmitir, aí a escolha do Comic Sans seria uma escolha errada, né? Seria uma escolha errada. Se você deseja, por exemplo, passar seriedade, classe, tradição, um Garamond, por exemplo, um Garamond talvez fosse a fonte mais apropriada para passar esses sentimentos. Você deve estar, então, se perguntando, o que faz você ter determinado sentimento quando você vê uma fonte ou outra? Isso eu já vou revelar para vocês. Já vou falar isso para vocês. Mas vamos em frente, vamos lá, a gente está falando de elemento, né? Elemento de logotipo. Vamos para o terceiro elemento, que é o slogan ou frase descritiva. Outro elemento que a gente pode encontrar no logotipo é o slogan ou a frase descritiva. São frases de fácil memorização que resumem suas características, as suas características, não a característica do logotipo, é as suas mesmo. Né? Ou então, resume o que você faz. Então, vamos lá, esse slogan ele pode ser publicitário, ele pode ser simplesmente descritivo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, pegando, por exemplo, o meu nome, no Ávila. Se eu utilizasse, por exemplo, um slogan publicitário, né? Seria mais ou menos assim, ó. Bruno Ávila, ensinando a fazer uma internet mais bonita. Parece bem publicitário, né? Agora, vamos pegar o meu Bruno Ávila, o meu nome, e vamos criar uma frase descritiva. Vamos criar uma frase descritiva informando o que eu faço, né, de forma bem direta. Bruno Ávila, cursos online de criação web. Tá vendo? Uma frase bem direta, descrevendo o que eu faço. Não é um outro tipo de frase que pode acompanhar o seu nome, né, o seu logo. Então vamos lá, e o outro elemento, a cor. As cores elas passam uma série de sentimentos. E existem estudos específicos, né? A gente encontra em psicologia das cores. Se você entrar numa livraria, você vai encontrar um monte de livro sobre cores, né? Significado das cores, as cores nos sonhos, né? Tem vários estudos sobre as cores. É possível a gente fortalecer mensagens através das cores.
mensagens e sentimentos. Por exemplo, se o seu serviço é ligado à venda de piscinas, né? Você vai usar qual cor? Você vai trabalhar com piscinas. Você vai usar qual cor? Vermelho? Vermelho no seu logotipo? Marrom? Não vai usar vermelho e marrom. Você vai usar o azul piscina. Aquele azul meio esverdeado e tal, que a gente encontra na água da piscina. A água da piscina tem essa cor. Você vai utilizar a mesma cor que você encontra na água. A água da piscina tem. Então, veja como uma simples escolha de cor acaba fortalecendo uma mensagem ou então passando uma determinada atmosfera. Existem cores, por exemplo, vermelhas. Você quer passar a ideia de... Sabe que a gente já vai falar mais, mas assim, a cor ela pode passar um sentimento de amor. Porque sempre que a gente vê coisas de amor, né, tem um vermelho. Então, eu quero passar essa ideia de amor. Legal, boto vermelho. Então, não, é uma coisa ligada ao hospital. No hospital tem a cruz, aquela cruz vermelha, que é uma ambulância vermelha, não vou utilizar vermelho. Ou seja, a cor ela pode passar uma atmosfera, pode passar uma mensagem, fortalecer a sua mensagem, o seu logotipo. Então vamos lá, já que a gente conhece já os elementos principais, eu vou apresentar 2 tipos básicos de logotipo para você. Então vamos lá. O logotipo com símbolo. O logotipo com símbolo é um símbolo que pode ser abstrato, pode ser um símbolo que mostre exatamente algum desenho que a gente consegue identificar bem, ou então é um rabisco que a gente tem que tentar perceber, né, o que aquilo significa e faz a gente pensar. Então, é o símbolo acompanhado do texto. E o texto tem a sua fonte que também tem a ver com algum sentimento, alguma coisa, alguma mensagem que você queira passar. O outro tipo de logotipo é o que a gente chama de all-type. All-type. O cara chega para você, eu quero um logotipo all-type. O logotipo all-type é um logotipo que é só texto, é todo texto. Existem várias empresas no mundo que trabalham com esse tipo de logotipo. Né? A Sony, né? A Canon, a Microsoft, apesar do símbolo do Windows ser muito ligado à Microsoft e tal, mas durante muito tempo a Microsoft era só escrito Microsoft. Então, existem várias empresas grandes que utilizam apenas fonte, utilizam apenas texto, né? Não tem a necessidade do símbolo. Então, quando você pensar no seu logotipo, você vai pensar em utilizar só texto. Você coloca uma fonte diferenciada, uma fonte diferente. Às vezes você pode até brincar com a fonte, alterar um pouquinho a fonte para deixar o seu logotipo mais personalizado, único, autoral, mas não tem necessidade do símbolo. Não é obrigatório o símbolo. É interessante o símbolo, mas não é obrigatório. O que determina o sentimento? A gente estava falando, né? Como é que um símbolo, ou então a fonte, ele passa um sentimento, a cor, né, a cor passa um sentimento. A gente está falando disso aqui, a fonte passa um sentimento. Afinal, o que determina o sentimento que o símbolo, a cor ou o tipo de fonte passa? Quando eu digo que uma Comic Sans, como eu disse agora há pouco, né, uma Comic Sans transmite universo infantil, né, e uma Garamond é algo mais clássico. Isso não vem da minha cabeça, não. Eu não fui em algum livro ver que isso aqui tem uma regra aqui que fala que Garamond é clássico e Comic Sans não é. Eu não inventei isso para vocês também, né? Não foi ninguém que determinou, não foi um cara que criou uma regra que fala isso. Não tem nenhuma regra, nenhuma lei que diz isso, não. Que essa fonte é isso, essa fonte passa sentimento, essa fonte passa... Não é nada disso. O que determina que fonte X ou Y, ou que símbolo A ou B passa um determinado sentimento, são as experiências passadas que você teve com aquela cor, ou com aquela forma, ou com aquele tipo de letra. As experiências passadas que eu estou falando, você que é espírita já está pensando que é da encarnação passada. Não é da encarnação passada. Estou falando das experiências aqui, as experiências no seu planeta Terra, aqui encarnado no planeta Terra. Aqui, as experiências que você teve desde a infância. Essas experiências, elas são únicas, elas são pessoais, bem pessoais. Talvez por isso as pessoas dizem que trabalhar com criação gráfica é tão complicado, justamente por mexer com os gostos pessoais.
Esses gostos são frutos dessas experiências passadas, dessas experiências pessoais. Por exemplo, a cor vermelha. A cor vermelha ela pode significar amor, né? Não estava falando aqui? Amor, paixão. Mas nada impede que uma pessoa não goste da cor vermelha por ligar essa cor, muitas vezes inconscientemente, a situações traumáticas vividas na infância. Por exemplo, o trauma que o cara viveu devido a um acidente, né, ou coisa parecida, né, que fez ela não gostar do vermelho, porque acaba lembrando da cor do sangue, ou até mesmo um filme de terror que traumatizou ela quando ela era criança, né, onde está lá muito vermelho, parecia muito vermelho no filme. Enfim, as experiências pessoais, elas são infinitas. Agora, existem as experiências coletivas, né? Onde a gente tem os costumes de um povo, que acaba exercendo grande influência sobre o indivíduo. Por exemplo, quando a gente é criança, né? Quando a gente é criança, com certeza com você acontecia isso, comigo acontecia também, da gente encontrar uma revista em quadrinhos da Mônica, ou Pato Donald, né? E quando a gente abria, todos os diálogos eram escritos com uma fonte manuscrita, muito semelhante, inclusive, ao Comic Sans. Então, resultado, você chega na idade adulta, aí você vê lá uma fonte manuscrita como a Comic Sans, automaticamente você é transportado para os momentos de infância quando você via essas fontes nas revistinhas em quadrinhos. E não é só com você que acontece isso, mas acontece com uma grande maioria de pessoas. A maioria das pessoas teria a mesma sensação. Provavelmente um chinês ele não ia sentir o mesmo, ele não ia perceber isso. Sei lá como é que é as revistinhas em quadrinhos na China, como é que era escrito, era um outro tipo de letra, nem a letra nossa é a mesma, né? Então ele não sentiria o mesmo que um brasileiro que leu revistinhas, né, com a letra, o alfabeto que a gente conhece. Então o chinês teria uma sensação completamente diferente da gente. Então isso sem dúvida, mostra que a experiência coletiva influencia muito, né? Influencia muito na nossa percepção. Então, mesmo, por exemplo, vou dar outro exemplo, as fontes serifadas, né? As fontes serifadas. A fonte serifada é aquela fonte, por exemplo, Times New Roman, é uma fonte serifada. Ela tem aquelas pontas no final, né? Você vê um T, aí tem o T, aí tem aquela pontinha, né? P, aí tem uma pontinha aqui, ou duas pontinhas embaixo, ela vai formando as pontas. Aquilo ali é a fonte serifada. E a Arial, por exemplo, a Arial não, é reto, né? T é um T reto, P é reto, não tem essas fontes. Então, sempre que você pega um livro antigo, por exemplo, um livro antigo, você vai encontrar a fonte serifada. Sempre. Sempre. Se você pegar um livro de 1890, ele vai ser serifado. Um livro atual pode ser serifado ou não. Pode ser serifado ou não, mas naquela época só existia fonte serifada. Então, sempre que você pega um livro antigo, a fonte é serifada. Se você vai ver um escritório, um logotipo de um escritório de advocacia, você vai ver fonte serifada lá, não é? Então, se você sempre encontra fontes serifadas em logotipo de banco, em escritório de advocacia, em grandes corporações, em livros antigos, automaticamente você vai associar essa fonte ao universo corporativo, né? Dando uma sensação de credibilidade, de algo clássico, por conta desses livros e do uso antigo, né? Desde passado, muitos anos atrás, utilizado essa fonte serifada. Então você vai ter essa noção de algo clássico. Portanto, para a gente entender qual o sentimento que os símbolos, as cores, os tipos de fonte, eles passam para a gente, é necessário observar os costumes coletivos, as experiências passadas daquele público-alvo, as influências culturais e até mesmo saber um pouquinho de história. Né? Saber um pouquinho de história ajuda muito na hora de você definir o tipo de fonte, ou cor, ou símbolo. Vamos para um outro assunto importante que envolve logotipo, que é o nome. Eu não vou falar, claro, aqui no caso eu estou falando de marca pessoal, eu estou falando do teu nome, né? Vamos descobrir um nome para uma empresa. Não, a gente está falando de marca pessoal. Então, o nome é o seu, exatamente o seu. Vamos
Mas assim, o fato de ser o seu nome quer dizer que ele não pode ser mudado. Né? Vou explicar para vocês, vou dar um exemplo para vocês também. A sonoridade do nome, o desenho do seu nome, ele possui um grande poder de influência. Isso é indiscutível. Não é à toa que o Cenoura Abravanel ele passou a se chamar Silvio Santos. A pessoa todo domingo, você assistindo o programa Cenoura Abravanel, o Silvio não é bobo, né? O Silvio não é bobo, ele percebeu isso quando ele foi pro rádio. E aí, pô, o nome não era legal. Cenoura Abravanel não é legal. Então, não, vou colocar o nome Silvio. Ele pensou, não, vou colocar o nome Silvio, porque minha mãe já chamava de Silvio. Sei lá por que ela chamava de Silvio. A mãe dele chamava ele de Silvio. E vamos colocar Santo, porque segundo ele, os santos sempre ajudam. E para ele deve ter ajudado muito mesmo, né? Então, os nomes, eles possuem duas características importantes. O som e o seu desenho. Existem nomes bonitos, mas com uma sonoridade difícil. Então, uma sonoridade difícil, aí o cara não compreende. Então não adianta de nada o nome ser bonito se o som é difícil de compreender. Um exemplo que aconteceu comigo, né? Eu tinha uma empresa nos primórdios da internet. Ela se chamava Digital Media Interativa. A sua abreviação era DMI. O desenho da palavra DMI é legal, pode ser bonito, é simples, é pequeno. Mas o mesmo não ocorria quando a gente pronunciava essa sigla aí. Então, né, a gente tinha que pronunciar a sigla letra por letra. Chegava lá no telefone, a mulher chegava para mim, aliás, eu chegava para a mulher, ligava para a mulher, falei, bom dia, eu queria falar com o Cláudio. Quem gostaria? O Bruno, da DMI. O quê? Da DMI? Não. D de dado, M de macaco e I de inconstitucionalissimamente. Ou seja, é complicado. Eu ouvia DMI, DMI, Adelmi. Não sabia. Era chato isso. Então a gente mudou para DMZ. Aí todo mundo entendia, né? Todo mundo entendia. Só que eu tive dificuldade porque não sabia o que significava DMZ. Então o cara chegava para mim, pô, Bruno, o que significa DMZ? Aí eu falava, não, olha, isso é algo particular, é uma coisa minha, pessoal. Eu não gostaria de comentar. Espero que você compreenda. Então, é complicado. Por isso que a escolha do nome ele é muito importante. Muito importante. Dia desse eu acabei topando com a empresa, o nome da empresa publicidade, ela se chamava Crava Publicidade. Eu fiquei assustado, meu Deus do céu, Crava lembra cravado, estaca cravada no peito do Drácula, não é? Ou então o Drácula cravando o dente em meu pescoço. Veja as emoções que uma simples palavra causa, né? Uma simples palavra. Isso acaba influenciando diretamente na primeira impressão que a empresa desperta. Né? Por exemplo, veja aí que nesse exemplo, nessas experiências anteriores que eu tive, eu relacionei essas experiências com tudo que a gente viu aqui. Então, ó, esse exemplo do crava, né? Para mim, crava está relacionado à estaca cravada no peito. Não é? Isso porque eu relacionei a Jesus, por exemplo, Jesus crucificado, né, que estava lá, as estacas cravadas na mão, no caso, né, cravada na mão, ao Drácula, à morte, ou seja, experiências que eu tive anteriormente, que eu relacionei imediatamente ao ter contato com a palavra, mesmo tendo um contexto bem diferente, e que causavam emoções muito negativas. Então parece besteira, né? Parece besteira, mas veja que como isso acaba fazendo muito sentido em tudo que a gente lê, né? Por exemplo, vou mostrar uns exemplos engraçados para vocês. Ó. Babalu, tá aí, Babalu. Babalu, legal. E se ao invés de ser Babalu fosse Goma de Mascar Nossa Senhora de Assunção? Você acha que combina? Você acha que tem a ver com o álcool? Você acha que tem a ver com chiclete? Nossa Senhora de Assunção? E Sony? Se ao invés de Sony
a filmadora se chamasse Josué. Quais impressões, sentimentos que você está tendo? Josué. A Rede Globo. Por que Rede Globo? Por que não Rede Amor? Hein? Tá vendo? Então, quando eu pensei em utilizar o meu nome como marca, eu pensei nisso também. O fato de ser o meu nome quer dizer que ele não possa ser alterado, ou então possa ser utilizado de uma forma diferente. Né? Eu primeiro pensei em utilizar o meu sobrenome. Meu nome é Bruno de Araújo Ávila. Então, eu pensei em utilizar o meu sobrenome. Né? Então, meu sobrenome ficaria Bruno de Araújo. Só que não fica bom, né? Bruno de Araújo. Esse D aí, bacana, né? Parece um obstáculo, né? Bruno de Araújo. Não vai logo para Bruno de Araújo. Fica Bruno de Araújo. Fica até grande, né? Bruno de Araújo. O nome fica canso de ler, né? Nome grande. Então aí eu pensei em tirar o D. Não, vou tirar o D então, para ficar mais fluido, né? E aí lá, Bruno Araújo. Quando eu fui pesquisar Bruno Araújo, né, no Google, Bruno Araújo existe no mundo, né? Milhares. Descobri no Google que existem milhares de Bruno Araújo. Sem falar que Bruno Araújo também é um deputado, né? É um deputado, olha aí a cara dele. É um deputado de Pernambuco, né? Deputado de Pernambuco. Então, é complicado. E aí, Bruno Araújo não era a melhor opção, não. Então, vamos utilizar Bruno Ávila. Bruno Ávila. O nome Ávila é interessante. Ávila é um sobrenome não muito comum. Muitas regiões do Brasil você não encontra. Algumas você encontra muito Ávila, outros você não encontra muito Ávila. É um nome que vem da Espanha, que vem dos descendentes da cidade de Ávila, da Espanha. Né? Olha, já tem uma história, né? E não que Araújo também não tenha, mas Ávila tem essa historinha, também não é tão comum. E aí, fui procurar lá na internet, não tinha um domínio. Estava lá no Ávila.com.br. Opa, legal. Olha aí. Né? E Ávila, se você perceber, ele tem uma força interessante, né? Você pronuncia. Você chega lá, gostaria de falar com o Roberto Justus. Quem gostaria? Bruno Ávila. Tá vendo o som, né? Você vê, né? Até isso eu testei, o som. Eu pensei no som, eu pensei no nome, no desenho da palavra. Eu vi se tinha muitas pessoas utilizando aquele sobrenome. Quem é que... Claro, existe muito Bruno Ávila, claro. Mas quem eram as pessoas, quem eram esses Bruno Ávilas que tinham no mundo, se eles eram conhecidos, se eles poderiam já existir no meu mercado, quem eram esses caras? Então, tudo isso eu pesquisei. Agora vamos lá. Bruno, mas meu nome não me ajuda. Meu nome é ruim. Meu nome é muito comum, ou então ele é muito estranho, ou então ele tem um som, desenho que não ajuda. E aí, o que eu faço? Né? O que eu faço? Olha, não custa nada você pensar em fazer algo semelhante ao Cenoura Bravanel. Você tem total controle sobre o seu nome. Né? Você pode pensar num nome que passe determinado sentimento que você deseja projetar. Né? Então você pode inventar, por exemplo, um pseudônimo, né, com uma sonoridade legal, um desenho interessante, diferente dos demais, e trabalhar em cima desse pseudônimo. E isso não é estranho, é algo muito comum. Você vai encontrar muitos artistas aí, Zezé de Camargo. Vai procurar com o nome do Zezé de Camargo. Olha o Chitãozinho Chororó, vai procurar o nome do Chitãozinho Chororó. Né? Quantos não mudam de nome? Então, pensa nisso. Não ache estranho, não. Se seu nome não colabora, não tem problema nenhum em você pensar no pseudônimo. Então, vamos lá, vou agora citar algumas dicas sobre o desenvolvimento do seu logotipo. Você que não tem um logotipo ainda, eu vou deixar essas dicas com vocês, dicas importantes. Então vamos lá. Primeiro, no caso de símbolo, procure formas que se relacionam com a sua função, o seu jeito de ser. Procure transmitir
exatamente as emoções que você quer causar no cliente. Faça um brainstorm, escreva tudo que vier na sua cabeça, tudo que vier na sua cabeça sobre você, sobre as emoções que você deseja transmitir. E aí, você vai ter uma lista. Essa lista vai ajudar você na hora da criação. Segunda dica, teste o desenho do seu nome. Então, teste o desenho. Você vai imprimir no papel, em fontes comuns, tá? Não pensa agora no desenho, não. Pensa no nome. Então, você vai imprimir em fonte normal, como Arial, Times New Roman, né, que são fontes muito comuns. Você imprime alguns testes e você mostra para os seus amigos, seus familiares, pedindo para escolherem o que parece mais interessante, mais bonito, com um som mais legal. Então, uma palavra, você tem que perceber o seguinte, uma palavra, ele nada mais é do que uma marca gráfica. Ele é um desenho, independente do tipo de fonte, ele é um desenho. Ele possui o desenho como qualquer outra imagem. Então, a imagem que as letras formam ao estarem juntas são importantes também na primeira impressão. Vamos lá para terceira dica. Teste de som. Então você vai ver como vai ficar a pronúncia da palavra. Né? Você vai escutar essa palavra. Você pode gravar e escutar, você pode falar em voz alta. Então, você vai entender, vai compreender, vai tentar compreender essa palavra. Se essa palavra é uma palavra simples, de fácil entendimento, né, se é fácil de ser pronunciado, tudo isso você vai levar em conta nesse teste de som. Vamos lá para a quarta dica. Né? Se você não sabe bolufas de Photoshop, você não sabe nada de Illustrator, nada de CorelDRAW, ou qualquer outro programa gráfico, pense seriamente em contratar um profissional. E quando eu digo profissional mesmo, tá? Profissional mesmo. Porque você economizar na criação do seu logotipo é economia de palito. Economia de palito. É um elemento tão importante e fundamental que você não pode jogar assim o seu logotipo para qualquer um fazer, né? Não é assim. Ah, não, porque aquele ali cobra barato. Não é assim. Não pense dessa forma. Você pode economizar em inúmeras outras coisas. Mas não pense em economizar em algo tão importante. Você tem que escolher o cara, se o cara realmente é bom, se vê o portfólio dele, ver se ele faz realmente logotipos interessantes. E aí você vai procurar um custo-benefício. Lógico que tem cara aí que cobra 1 milhão, 10 milhões, esse aí você não tem acesso. Mas também não fique jogando para o seu familiar que cobra de graça, ou cobra nada, ou então o outro que está cobrando R$100, está baratinho. Não é isso não. Veja realmente a qualidade do trabalho do profissional e contrate ele não só pelo preço, mas pela qualidade, por esse balanço entre qualidade e preço. E finalmente, procure saber o que distingue você dos demais, o que faz você ser diferente. Quais são suas qualidades ou as qualidades do seu trabalho? Sabendo disso, elija uma qualidade e tente transmitir somente essa qualidade através do seu logotipo, seja pelo símbolo, seja pelo slogan. Agora, por que uma qualidade só? Por que eu estou falando uma qualidade? Várias razões. Primeiro que quem sabe tudo, na realidade, nada sabe. Você precisa se colocar como especialista. E quem vende a imagem de alguém que é bom em tudo, que não tem como se posicionar como um especialista em alguma coisa. Então, segundo, é muito mais fácil transmitir o recado dizendo que você tem uma determinada qualidade do que várias. As qualidades, elas acabam competindo entre elas. Você começa a citar várias qualidades, uma fica competindo com a outra, ocupando o tempo e o espaço de leitura, dificultando, então, a compreensão dessas qualidades. Por isso, pessoal, é fundamental você procurar ser diferente e trazer essa diferença para o seu logotipo. Bem, eu espero ter convencido você de que o logotipo
é muito importante para a sua marca pessoal. Existem várias coisas que eu poderia falar aqui, passar 3 horas falando sobre logotipo, você encheu o saco de mim, né? Mas não fica limitado só a essa palestra, não. Não fica limitado só a essa palestra. Tenta estudar mais sobre o assunto, se aprofundar no estudo de cores, de fontes, de formas, e aproveita aí e conheça os meus cursos sobre criação, sobre publicidade web, cursos que levam a minha marca pessoal. Então, entra lá, cursosbrunoavila.com.br. Então, eu sempre finalizo dizendo o quanto eu fico feliz quando eu recebo e-mails de vocês falando sobre a palestra, dividindo comigo as suas experiências, independente se são casos de sucesso ou não. Se você quiser dividir essas histórias comigo, basta você enviar um e-mail para mim, brunoavila@brunoavila.com.br, enviando o seu feedback, que eu vou ficar muito feliz com o seu e-mail. É claro que dependendo do número de e-mails, eu posso até demorar um pouquinho para responder, mas eu garanto a você que eu sempre respondo. Então, eu desejo que essa palestra lhe ajude a ter muito sucesso e eu espero que quando você ficar rico, não se esqueça de mim. Um abraço, até a próxima. Tchau! Você sabe o que a criação de um